Avisa. Oi, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes, falando ao vivo, nesta segunda-feira, 2 de dezembro, direto de Salvador, numa conversa nordestina. Eu aqui em Salvador, nosso professor Pedro Lima Vasconcelos de Maceió. Pedro, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Você em Salvador, mas semana passada você estava por aqui. Pois é, o Fiz Paz e Bem essa biblioteca aí onde o Pedro está, numa posição um pouquinho diferente da dele. Fiz o Paz e Bem semana passada, para mim, grande alegria, grande honra de ter feito o Paz e Bem na sua super biblioteca, Pedro. Foi muito legal o lançamento do livro Lula e Espiritualidade em Maceió. Acabou a primeira rodada de lançamentos, né, Pedro? Maceió foi um dos pontos altos. A gente estava, né? Se você estava preocupado, achando que ia pouca gente, acabou sendo um grande sucesso. Já rendeu até um segundo tempo em Maceió, o Pedro vai contar. Agora a gente parou, estou descansando essa semana em Salvador. Dia 14 de dezembro, lá em Fortaleza. Já amanhã a gente começa a divulgação com data, horário, tudo resolvido já para o lançamento em Fortaleza. Mas vamos falar de Maceió. Foi bom, né, Pedro? Foi muito bom. Antes de comentar isso, então, um grande abraço a você, uma saudação a quem nos acompanha aqui no canal Paz e Bem, aqui na Pós TV 247. E, como eu lhe dizia antes de entrarmos no ar, né, Mauro? A gente está tão impregnado desse tema que ficou transversal, né? O Belo Monte de Antônio Conselheiro ficou transversal a tanta coisa que nos tem marcado, né? O lançamento do livro, a história de Lula, o fato de que o lançamento do livro aqui em Maceió aconteceu no mesmo dia em que mais uma jogada de um juiz, né? Na verdade, ali foram 3 juízes, né? A jogada deles para, mais uma vez, pisotear a figura cada vez mais grandiosa, né? Se mostra cada vez mais grandiosa, né? De Lula. E, além disso, o fato de que eu estive, né, na semana passada em Canudos, né, e eu gostaria muito de compartilhar com vocês alguns detalhes dessa nossa estada, minha e de Tassiana, e meus cunhados também. Mas, em relação ao lançamento, devo dizer que foi uma satisfação muito grande ter você, o Salve, o nosso editor aqui, receber as pessoas no Toro Escola de Psicanálise e fazer um evento que seguramente marcou todas as pessoas que estiveram ali presentes pelo calor humano, pela confraternização, pela celebração, pelo sentimento de gravidade também que se manifestava ali, não é? Como eu acabei de dizer, tinha acabado de sair a sentença do TRF4, né, de Porto Alegre. Então, a confraternização, a celebração em torno do livro, que não fazia esconder, o que não ocultava, né, a percepção clara da gravidade do momento, né, que estamos vivendo. Então, nesse sentido, e a gente ainda teve essa extensão, né, desse nosso encontro, né, Pedro, que foi irmos juntos para Recife para fazer o lançamento também na Recife Vermelha, né? Foi um lançamento fantástico lá no Armazém do Campo do MST em Recife. Muita gente. A jurista Liana Cirne Lins, grande amiga, nossa, teve um papel fundamental no lançamento em Recife. Ela está sempre no Armazém do Campo. E ela falou, nossa alegria, que nunca tinha visto um evento com tanta gente acontecendo dentro, né? Do lado de fora teve, né? Do lado de fora teve Lula, alguns dias antes. Aí não dava nem para comparar. Não dá para comparar. Mas dentro ela falou que nunca viu tanta gente no Armazém do Campo. Foi muita energia também, tanto em Maceió quanto em Recife, né, Pedro? Muito legal. Sim, foi uma satisfação muito grande também acompanhar você, Salve, e me juntar, e falo também em nome de Tassiana, a gente se juntar a essa energia recifense, junto com o Marcelo Barros, o reverendo Eduardo Henrique, o Arthur Peregrino, a Liana, como a organizadora, né? Pelo que entendi, foi ela. Sim. A mentora organizadora do evento ali no Armazém do Campo.
e com a participação de centenas de pessoas, respirando essa aura, essa sensação da importância do que estava sendo apresentado ali, o conteúdo do livro, a significação de Lula neste momento histórico que a gente está vivendo e a gravidade do momento, né, que exige muita determinação. Você está reforçando o tempo todo esse tema da gravidade, né, Pedro? Sim, eu penso que a gente não pode perder isso de vista, né? Celebramos, o livro é um convite à reflexão, e é um convite a uma reflexão que não tira os pés do chão, né? Não permite, pelo contrário, mergulha, né? Pés, corações, e mentes neste chão, né? Que é o Brasil conflagrado. Sim. Agora, gente, já vou contar uma coisa para vocês bem legal, realmente bem legal. Eu não tinha combinado com o Pedro de contar isso, não, mas eu vou contar. O livro está indo em fase de lançamento, Lula e Espiritualidade. Nós vamos lançar em Fortaleza, tem uma série de cidades que estão reivindicando o lançamento, nós vamos fazer daqui a 10 dias sai a edição portuguesa do livro, vai ser lançado em Lisboa. Você estava sabendo já, Pedro, disso? Não, olha que maravilha. Vai ser lançado em Lisboa daqui a 15 dias. Já há uma editora da Alemanha querendo lançar na Alemanha também, outra do Canadá querendo lançar. Mas é o seguinte, enquanto nós vamos trabalhar e agitar, e divulgar, e disseminar esse livro, que acho que ele é um livro que tem um papel como registro histórico, mas como intervenção também, né? A intervenção de Lula nesse tema da espiritualidade. Acho que o livro, ele é, então, portanto, ele é registro, mas a atuação, é performance também. Mas é o seguinte, já está em preparação o segundo livro fruto desse trabalho, Paz e Bem, editora 247, com a Cotter Editorial, que é exatamente o curso de Canudos. Já começou a preparação, então até o começo do ano, janeiro, no máximo fevereiro, vamos lançar o livro de Canudos. Ainda a gente resolveu o título já, né, Pedro, ou não? Sim, ó, tem um título provisório, ali, qual é? Uma conversa ali a 4, burila daqui, burila dali, propõe daqui, propõe dali, uma viagem inteira de Maceió a Recife para como se diz, me foge a palavra agora. Para decantar as ideias e para decantar as ideias. Decantar, era essa palavra que eu estava buscando. E chegamos a uma definição, né? Eu, você, Sálvio e a minha amada Tassiana. Canudos, de Antônio Conselheiro a Lula da Silva. É isso aí. É isso aí. Canudos, de Conselheiro a Lula. Vai ser por aí o título, vamos ainda ajustar, mas já tem título. Já tem título e é mais uma vez, é um livro que tem o registro da história, mas também a intervenção no momento presente do país, como o livro da espiritualidade de Lula, né? Acho que vai ser um livro com essa dupla face, como é o livro da espiritualidade de Lula. Então, a aula de hoje... Bom, e deixa eu saudar a turma que chegou para a aula ao vivo. Estamos fazendo essa transmissão ao vivo nesta segunda-feira, 11 de dezembro. Nós ficamos 2 semanas sem Pedro no curso, né? Tivemos Pedro... 2 de dezembro. Eu falei o quê? 2 de dezembro. Você falou 11. Ixi, 2 de dezembro, tô doido. Nós ficamos 2 semanas sem Pedro aqui no curso, né? Mas tivemos o Pedro, né, no lançamento, nos lançamentos, foi muito importante. E a gente hoje retoma, então, o curso. Retomamos hoje, vamos retomar o curso do Faustino na quarta, estamos, né, retomando a programação normal do Paz e Bem. Então, quero saudar quem está aqui ao vivo, nesse 2 de dezembro, segunda-feira, pouco mais de 2 horas da tarde. Meu Deus do céu, eu estou mal de 5 horas da tarde. Vamos lá. O Vitor Tadeu Nesso manda boa tarde. A Heloísa Vitória, dizendo que vocês são feras. Terezinha Matos, mandando boa tarde. Valéria Torres, esteve com a gente no lançamento. Silvana Ferreira, saudades desses encontros maravilhosos. Paz e bem. Mauro e Pedro, paz e bem para você também, Silvana. Essa é a Silvana Ferreira. A Silvana Zanella Gorian dizendo: deixando de ler Lula para assistir a aula. Que alegria, que bom, mas depois volta. Leonardo Fittipaldi Torga, Leonardo do Sejus, presente. Sejus é o coletivo de estudos Espiritismo e Justiça Social, que tem um programa
toda terça-feira, às 7 da manhã, aqui no Paz e Bem. O Leonardo é da turma do Sejus. A Roxane Magalhães manda boa tarde, a Neda Barbosa, o Jorge Lula Barreto. Ô, Jorge, grande amigo, a gente está sempre em contato. Eu estava com muita saudade das nossas aulas inesquecíveis. Pois é, a gente ficou 2 semanas fora do ar. Mas isso é bom. Quando a ausência gera saudade, é bom sinal, é um bom indicativo. A Nádia Briene, mandando boa tarde. A Maria Margarete Costa, grande amiga daqui do Paz e Bem. João Carlos da Silva, Antônio Santos. Paz e Bem a Paraisópolis. Paraisópolis que está em luto, né? Paraisópolis, já morei em Paraisópolis, já fui ministro da Palavra e da Eucaristia lá em Paraisópolis. Conheço bem aquela comunidade ali. Foi um massacre mesmo da PM de João Dória. Marisa Andrade, Albenir Alexandrina e o João Dória, não só a PM dele massacrou, como ele está defendendo o massacre, né? Essa é a elite brasileira. Né? O que a gente viu em Paraisópolis é uma atualização de Canudos, não tenho dúvida disso. É uma atualização de Canudos. A mesma lógica. Não é, Pedro? Por isso, Canudos não é um tema do passado. Pois é. Canudos está aí. Canudos está aí escorrendo pela história do Brasil todo o tempo. O Argel Benedito de Almeida, Albenir Alexandrina, está pedindo orações pela sobrinha dela, que está enferma com problema renal. Vamos todo mundo aí nos concentrar ao redor da Isabela, de 7 anos. A Maria Galeno, gente, não para. Carmen Povoleri, ela está perguntando: Mauro, você passou o livro Comunidades Quilombolas no Brasil para o professor Pedro? Não, ainda não. Vou mandar pelo correio para ele, Carmen. Estou com um livro aqui para você, tá, Pedro? Está aqui na minha mala. Vou te mandar sobre as comunidades quilombolas. Não tenha dúvidas que eu cobrarei. Vai. Não deixe de cobrar. E a Aparecida Menezes mandando gratidão. Marília Braga. Gente, muita gente nessa aula. Que legal. Maria de Fátima. Maria de Fátima. Teve com a gente tanto no lançamento em Recife quanto em Maceió. O Lamartine Oscar Veiga, Glaia Lúcia, o Confessor, que saudade de você. Caro Mauro, a segunda edição do livro do professor Pedro, com a apresentação do presidente Lula, vai sair? Do livro dele, estamos preparando. Agora, estamos cobrando o presidente Lula. Ele vai sair, sim, vai sair. Aí, são 2 livros diferentes. Tá? Tem um livro que é o livro acadêmico do professor Pedro, sobre Canudos, no qual o curso foi baseado, e tem um segundo livro, que é o livro com o curso Canudos. Tá? São 2 livros diferentes sobre o mesmo tema. A Silvana Ferreira. Mauro, você sabia que uma das 18 estrelas da farda da PM de São Paulo é uma comemoração do massacre de Canudos? Não sabia disso. Estou chocado de saber, Silvana. Vamos pesquisar até melhor. Você também não sabia, né, Pedro? Não. A Edna Cristina e a Cláudia Gazarotti também chegaram. Bom, muita gente na sala de aula, Pedro. A sala lotada. Tem gente até em pé. Estou vendo gente até em pé no fundo da sala. Vamos lá. Vamos falar de Canudos. Assim, a gente em pé, assim como o pessoal no lançamento, tanto aqui em Maceió quanto em Recife, como em tantos outros lugares desse país por onde você e o Salve passaram. Muito bom. Mauro, ainda há uma outra referência a ser feita em relação à data de hoje. 2 de dezembro, 1902. Lançamento de Os Sertões. Também por isso era preciso tratar nesse dia deste tema. Então, pedindo licença à série dos retalhos, né, e acrescentando mais um ingrediente na série Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Hoje, há 117 anos, na data de hoje, né, foi publicado aquele livro que, por caminhos extremamente problemáticos e altamente questionáveis, sim, né, inscreveu o tema do Belo Monte de Antônio Conselheiro na consciência nacional. E a gente tem visto, inclusive, essa última manifestação aí de alguém da turma, né, dizendo, então, que uma das estrelas, né, da farda da polícia, é isso? Só para se lembrar? Uma das 18 estrelas da farda da PM de São Paulo. Comemorando o assassinato, o massacre brutal de brasileiros e brasileiras empobrecidos e empobrecidas. Como é que... Chocante, né, Pedro? Que alguém possa celebrar um massacre, né? Era isso que eu ia dizer. Como é possível que se celebre o massacre perpetrado a gente tão fragilizada, né, que constitui o Brasil real?
né? Na linguagem sempre é bom recordar, né? Na linguagem de Ariano Suassuna, recolhida de Machado de Assis. Como é que se celebra, né, a destruição de compatriotas? Não é de se estranhar. Quando as tropas voltaram do Belo Monte destruído, Mauro, quando chegaram a Salvador, foi celebrado um Te Deum. Nossa Senhora. O que é celebrar um Te Deum, Pedro? Explica, porque a nossa cultura religiosa... Eu ia comentar o que é o Te Deum. Te Deum é um cântico da liturgia católica tradicional, ou seja, da liturgia católica nos termos definidos no Concílio de Trento e em latim, etc. É um cântico de celebração do triunfo. Te Deum laudamus, a expressão inicial, né? O verso inicial. Nós te louvamos, ó Deus. E o texto deste hino, Te Deum, é um hino, o texto é um texto de comemoração por vitória, por aquilo que Deus propiciou, né, à sua gente, aos seus fiéis, etc. Era um cântico entoado justamente após vitórias alcançadas, né? Ou coroações de soberanos, né? Momentos de efusividade. Pois muito bem, em Salvador, no retorno das tropas vindas daquela guerra em que brutalmente foram mortos milhares de belomontenses, se entoou o Te Deum. 130 anos passados, né? Então, hoje se celebra o massacre de Paraisópolis, né? O governador do Rio de Janeiro faz grito de triunfo como se tivesse presenciado o gol da vitória do seu time na decisão de um campeonato mundial, né? Quando aquele sujeito que tinha, não me lembro exatamente, tinha sequestrado um ônibus ou alguma coisa parecida. Tinha sequestrado um ônibus lá na Ponte Rio-Niterói, né? Na Ponte Rio-Niterói, foi morto, foi executado pela polícia, né? E o governador, né, solta gestos e gritos de triunfo. Né? Que país é esse, né? Que país é esse em que este tipo de celebração macabra se repete com uma constância que exige reflexão? Bem, dia 2 de dezembro de 1902, né, era publicado, então, Os Sertões, um livro que, repito, por caminhos tortuosíssimos, problemáticos, altamente questionáveis, cumpriu esta função: inscrever o Belo Monte de Antônio Conselheiro na consciência brasileira, mostrando, denunciando que a história deste país, desde a chegada dos portugueses, tem sido marcada por esta lógica da guerra, né? Em que brasileiros e brasileiras são vistas como estrangeiros, inimigos, ameaçadores da lógica, da ordem, da dinâmica que as elites pretendem implantar no país. Então, neste sentido, há aí uma convergência, como você gosta de falar, de múltiplos fatores que levam a que nós reflitamos mais uma vez sobre este evento do passado, com repercussões tremendas, impactantes, como você também gosta, no presente, e que desafiam a reflexão. Vamos ao tema, portanto? Vamos. Então, eu vou começar, Mauro, comentando aqui com vocês, alguns traços do que foi a minha ida a Canudos, faz aí um par de dias, 10 dias, participar de uma feira... Você foi lá 22 e 23 de novembro, né? 22 e 23 de novembro, exatamente.
para a participação numa feira literária organizada por pessoas envolvidas com a Universidade do Estado da Bahia, que tem uma unidade educacional fincada na cidade de Canudos, né? Um esforço muito grande de levar a universidade a este canto do país, né? Um esforço que eu fico imaginando quanta exigência não teve que cumprir, quanta determinação não foi necessária para que pudesse vingar. E se organizou esta feira literária com o propósito de, mais uma vez, discutir o tema, trazer à tona, né, o tema Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, reunindo estudiosos, reunindo estudantes das escolas da cidade, das cercanias, né? Enfim, agitar a cidade em torno desse tema. E eu fui lá justamente na condição de convidado, né, do professor Luiz Paulo Neiva, a quem dirijo aqui a minha saudação, e fui em companhia de Tassiana e dos meus cunhados Carlos André e Marília, né, numa viagem muito exigente, né, cheia de surpresas, de exigências. E exigências em que sentido? Eu até eu cometi uma redundância aqui, pela qual me desculpo. Exigências em que sentido? Porque tudo conspiraria, digamos assim, né, na contramão daquilo que é o conforto, o agradável de uma viagem, suponhamos, turística. Não. Estávamos ali para testemunhar e colaborar com um empreendimento. E esse empreendimento tem a dupla face. De um lado, o evento, vamos chamar assim, cultural, né? Os vários momentos desta feira literária, então o diálogo, o debate com outros estudiosos, né, a respeito de facetas do tema, e, de modo muito particular, a visita ao Parque Estadual de Canudos. O que é este parque, Mauro? É uma área gerida e conservada pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, e esta área ela contorna o espaço que um dia foi o espaço em que existiu o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Este Belo Monte, nós sabemos, né? Ele hoje está sepultado sob as águas de um açude, né? O açude Cocorobó, de maneira que não é possível acessar este terreno. O máximo que se consegue é chegar às margens do açude e divisar alguma coisa do que era o relevo desta cidade. O açude ao qual nós chegamos é um açude que está sofrendo o impacto da seca, uma seca bastante prolongada, né? O que significa dizer que o nível da água baixou significativamente. O que é que nós conseguimos ver do Belo Monte? Nada. Mas foi possível ver a parte superior de um arco, exatamente um arco, uma construção que era a Igreja de Santo Antônio, Uau! Que foi reconstruída após a destruição do Belo Monte. Sobreviventes da guerra, depois que se passaram alguns anos, a gente não sabe exatamente quantos, foram tímida e receosamente retornando ao local. E por quê? Tímida e receosamente? O medo da polícia.
o medo de que a polícia voltasse. O temor de que aquelas tropas impiedosas retornassem por esse ou por aquele motivo, porque a guerra que aconteceu não fazia sentido para aquelas pessoas. Então, elas foram voltando, e parece que uns 10, 12 anos depois do massacre ao Belo Monte de Antônio Conselheiro, já havia de novo uma vila. E esta vila tinha o nome de Canudos. Deixa eu ver aqui, Pedro. É isso aqui que vocês estavam divisando, é isso? Exatamente. Este arco que está à direita da foto, que a gente consegue ver essa estrutura de concreto, de tijolo, enfim, por sobre o arco. Não é este arco, o outro. Esse que está mais à direita, ao canto da foto. Então, nós conseguimos ver esta parte aqui, né? superior. Exatamente. Não conseguimos ver a parte superior do arco. O arco ficou invisível, mas conseguimos ver essa estrutura acima do arco. Isso aqui acho que foi numa outra estiagem lá que baixou ainda mais. Exatamente. Então, dessa vez, você não viu isso tudo? Não, eu não vi nada disso. Vocês só viram esse cantinho aqui, né? Sobre o arco, só isso. Perfeito. Só isso pudemos ver. Né? Tá. Então, quando as estiagens elas são mais duradouras, 1, 2, 3, 4 anos, então o nível abaixa tanto que é possível ter essa visão manifestada nesta foto que você recolheu. Então, a gente viu muito menos. Mas só isso já foi suficiente para que tivéssemos a sensação de que estávamos no lugar. E aqui está o Pedro. Onde você está aqui, Pedro? Eu aí, na verdade, estou a, quem sabe, uns 2 quilômetros do ponto mais próximo ao Belo Monte, que era possível, porque para você chegar até o açude, é preciso caminhar muito. Por isso eu falava da exigência. Sim. Quando você adentra o Parque Estadual, você ainda anda quilômetros ali dentro. Né? Este lugar onde eu estava era um lugar mais alto, chamado Alto da Favela. Favela, não por acaso. Se for o caso, depois podemos comentar por que esta palavra. Este lugar alto era aquele em que ficavam as tropas, ou pelo menos os comandantes, olhando, mirando do alto a movimentação que acontecia no Belo Monte, para que fossem dadas as orientações, né, aos combatentes, para que pudessem atacar de maneira mais eficaz, né, a turma brava do Belo Monte que resistia. Este Alto da Favela era, então, este lugar estratégico, né, a partir do qual se mirava o Belo Monte lá embaixo, que ficava à beira, né, do rio Vaza Barris. Esta foto que você mostrou, Mauro, indica, apresenta o traço do rio, né, qual era a curva do rio, à beira do qual se encontrava o Belo Monte. Né? Isso foi um mapa, uma espécie de mapa, né, feito por alguém dos combatentes. Então, você vê aí o traçado do rio, né, de cima a baixo, fazendo esses contornos, essa curva toda. Né? Quem está vendo a foto, então, pode verificar. Né? E eu estava ali mostrando, justamente, apontando lugares ali no entorno, né, do Belo Monte, que este mapa permite visualizar. E aqui é a entrada do parque, é isso? Exatamente. Aí é a entrada do parque, que justamente tem um portal que reproduz o arco da igreja de Santo Antônio, ao qual eu fiz referência. E este rapaz que está aí, Mauro, me permito fazer essa observação, acho que é ele. Se não for, passa por ser. Ele é um acompanhante dos nossos cursos aqui. Ah, sim. E ele é o Paulo Regis, bisneto do senhor João de Regis. Exato.
e seu João de Regis era um filho de conselheiristas. Então, ele é trineto de conselheiristas. E ele é hoje quem faz a recepção das pessoas que vão visitar o parque. Então, assim que a gente chegou, ele logo me reconheceu e já fez referência ao nosso curso aqui, ao nosso trabalho. Sim. Que fantástico, hein, Pedro? Que o Paulo Regis. Ele é trineto de conselheiristas, né? E conserva e conta as histórias, né? As histórias que pôde escutar da sua família, né? As memórias que foram passadas, então, de geração em geração. Ele faz a recepção das pessoas que chegam ao parque. E essa foto aqui, Pedro, me parece muito forte, inclusive é a nossa capa. Então, esta foto, ela é de uma sobrevivente ao massacre que foi encontrada 50 anos depois por uma dupla espetacular. O jornalista Odorico Tavares e o fotógrafo, ninguém menos que Pierre Verger. Então, esta senhora, cujo nome agora me foge, não sei se é a dona Zefinha, dona Isabel, me foge agora. Mas ela foi fotografada 50 anos após o massacre, portanto, 1946, 47, por Pierre Verger. E você pode ver aí na foto que existem outros painéis mais ao fundo, com outras fotos, né, também de Pierre Verger e de outros retratistas que reproduziram, né, cenas do Canudos pós-conselheirista, de onde vem justamente essa igreja de Santo Antônio, cujo arco hoje é possível, né, contemplar quando as águas do açude baixam. A única coisa que sobrou do Belo Monte conselheirista, Mauro, na verdade foram duas coisas. As únicas coisas que sobraram, os únicos objetos que sobraram do Belo Monte conselheirista, na verdade, dois, então, foram a cruz que havia no centro da praça principal do Arraial. Uma cruz que também aparece em algumas das fotos que foram feitas à época. Esta cruz só não desapareceu porque, antes de a cidade ser incendiada pelos militares, a cruz foi recolhida e foi colocada no meio de um cemitério onde estavam enterrados soldados. E depois esta cruz foi guardada, conservada, e hoje ela se encontra nas dependências do Instituto Memorial Popular de Canudos, né? E, infelizmente, o lugar em que esta cruz estava se encontrava fechado. Então, não pudemos desta vez, visitar esse espaço. E o outro objeto que foi preservado, né, na verdade, não é um objeto que chegou ao Belo Monte. Foram as madeiras compradas, pagas adiantadamente e não entregues para a construção, exatamente, para a construção da segunda, da terceira, eventualmente, igreja, a Igreja do Bom Jesus, no Belo Monte, né? E justamente... São essas vigas aqui, né, Pedro? Exatamente. Estas vigas que foram, repito, foram compradas, pagas adiantadamente, não foram entregues a mando de um determinado juiz que queria justamente instigar, né, acender o facho, né, acirrar os ânimos contra o Belo Monte. Ele proibiu que as madeiras fossem entregues, né? Bem mais tarde, né, moradores de Juazeiro, a cidade onde essas madeiras foram compradas, se deram conta de que essas madeiras faziam parte de uma obra, né, que pertencia a essas pessoas. E elas se deram conta do histórico dessas madeiras. Então, num gesto de reparação, digamos assim, elas fizeram questão de entregar as madeiras a quem de direito. Mas isso já muito recentemente. E elas também se encontram
nas dependências do Instituto Memorial Popular de Canudos, né, e numa sala que estava aberta à visitação, então nos foi possível tomar contato com elas e fazer esta foto aí que eu lhe passei. Mas, Mauro, eu chamo muito a atenção de quem nos acompanha para esse estar no lugar em que tudo isso aconteceu. Porque a cidade de Canudos, onde aconteceu a feira literária, não é o lugar em que o Belo Monte existiu. Né? Quando foi feito o açude, os moradores e moradoras da cidade de Canudos tiveram que ser retirados à força do lugar em que habitavam. Que foi uma constante, né, ao longo da história do Nordeste e do Brasil, né? A retirada forçada de gente em áreas inundadas, né? Exatamente. E aí há toda uma discussão sobre se o açude foi construído exatamente aí, por acaso, porque as condições topográficas de relevo favoreciam, ou por razões de ordem política. Né? Aquilo que não se destruiu com fogo se destrói com água. Né? A mim, essas duas causas não são excludentes. As motivações podem muito bem estar associadas, sem nenhum problema. Então, as pessoas tiveram que ser levadas para outro lugar. Muitas foram contra a vontade. Há uma foto famosa de alguém que ficou até o último momento como se não acreditasse que as águas fossem subir e inundar a cidade. Né? E essa pessoa foi fotografada com a água quase chegando aos seus pés. Né? E aí, enfim, obviamente, ela saiu dali. Então, as pessoas foram para uma vilazinha que então se chamava Cocorobó e foi renomeada Canudos. Isso já no final dos anos 60 e início dos anos 70. Então, a cidade de Canudos, hoje, não é o Belo Monte. Ela é o agrupamento humano, a vila, a cidade, é um município hoje, dos seus 15 mil habitantes, alguma coisa assim, que fica mais próximo do Belo Monte. Mas a distância aí, uns 15 quilômetros, pelo menos, uns 10 quilômetros de estrada asfaltada e mais uns 5 ou mais, quem sabe, de terra batida, muita pedra, muita areia, um calor escaldante, né? E muita subida, muita descida, muita subida, muita descida, até que você pudesse chegar ao lugar mais próximo, como já disse, daquele em que o Belo Monte existiu. Então, desde aquele portal de entrada até o lugar, as margens do açude, você tem uma caminhada bastante grande que a gente fez de carro, mas que é muito exigente por conta das condições climáticas. Né? E a gente fez isso, Mauro, no começo da manhã, ali por volta das 9, a gente se dirigiu para lá, e a recomendação foi essa: façam cedo, porque se vocês forem lá ao meio-dia, vocês não vão dar conta. As imagens são muito fortes, né? Muito evocativas dessa condição climática ali. Exatamente. Né? Exatamente. A impressão que dá, isso você está falando é por volta de 9 da manhã, talvez até antes. Não, um pouco depois. A gente saiu ali em torno das 9, isso aí deve ser a partir das 10 horas, por aí. Uma coisa impressionante. Exatamente. Tudo ressequido, né, Pedro? Exatamente. Deixa eu ver se eu acho o foco aqui. Os leitos dos córregos, né, que quando chove se formam, né, completamente secos. O próprio rio Vaza Barris... Está pegando foto. Essa foto não pegou foco. O próprio rio Vaza Barris, né, em cujo leito foi feito o açude, né,
quando a gente viaja na direção de Canudos e quando a gente volta de Canudos, esse rio nos acompanha, né? A gente vai um pouco, né, margeando o rio. O rio, ele, em alguns lugares, ele está seco, mesmo abaixo do açude, né? Para que a gente se dê conta da... A sensação aqui, olhando você nessa foto, é de que você está queimando ali mesmo, né? Exatamente. O que é essa imagem aqui, Pedro? Este é o chão. Este é o chão. Né? O chão? Esse é o chão do Belo Monte. Ah, aqui? Sim. Nós estamos no entorno, mas todo o parque tem este chão, tem este solo. Uhum. Este solo ressequido, pedregoso, duro, com arbustos secos, né? Mesmo... Mas, Pedro, esse era o meio ambiente ali na época de Conselheiro também, não era? Pois não é? Eu quero chegar nisso, eu quero insistir nessa dureza que foi a que a gente encontrou. Mesmo o bode, Mauro, e quem nos acompanha, o bode é o único animal que dá conta de sobreviver num cenário como esse. Mesmo o bode que a gente encontrou em várias situações, na beira da estrada, para lá e para cá, em várias situações, às vezes indivíduos, vamos dizer assim, isolados, às vezes grupos. Aí nós não encontramos. Eu não me recordo que a gente tenha encontrado bode aí, de tão seco, de tão quente, de tão ressequido, de tão pedregoso, que era, né, que estava aquele solo nas condições em que a gente o encontrou. Mas, exatamente, você, então, já aponta para aquilo que é preciso destacar. Quando o Frei João Evangelista de Monte Marciano foi a este lugar, não foi outro, foi a este lugar, convencer milhares de pessoas, tentar convencer milhares de pessoas a que deixassem este lugar que essas pessoas estavam construindo, viabilizando na parceria, na aliança com o conselheiro, ele ficou impactado, quase escandalizado, ao se dar conta do que as pessoas diziam. Aqui corre um rio de leite e os barrancos são de cuscuz de milho. É preciso pensar, eu não parava de pensar nisso, Mauro, e quero compartilhar esse pensamento reincidente, né, o tempo todo que eu estava lá, compartilhar com você e com quem nos acompanha. O contraste absoluto, absurdo, extremo entre o que eu via e aquilo que os olhos e os corações da gente belomontense, aliada do conselheiro, confiante nas suas palavras e na sintonia com o seu Deus, o que essas pessoas viam. Elas viam o que eu não era capaz de ver. Eu procurava, cadê os barrancos? Cadê o rio de leite? Eu poderia até me consolar bem, o açude o escondeu. Cadê? Que barrancos de cuscuz de milho e rio de leite são esses que essas pessoas vislumbraram, sim, viabilizaram, concretizaram? É interessante, né, Pedro? Porque a descrição geográfica, topográfica, climática da região do Belo Monte de Antônio Conselheiro nos faz parecer muito mais próximos do inferno do que de qualquer outro lugar, né? Pelo calor. É o deserto. Mas lá, este lugar é o lugar da utopia realizada, né? Pois é.
e da utopia que está acontecendo no cotidiano. Isso horrorizou Frei João. E como diz um comentador de Euclides, horrorizou Euclides, 117 anos de seus sertões, horrorizou Euclides, porque para Euclides, rio não pode ser a não ser de água. Barranco só pode ser de areia, de arenito, de pedra. Não pode ser de cuscuz de milho. É impossível a esta visão que é de Frei João, que é de Euclides, que é de tanta gente, que é dos militares, ver que a vida ali podia ter sentido, aliás, fazia sentido viver ali. Eu não parava de pensar nesse contraste, Mauro. E eu queria muito compartilhar isso com vocês. Muito impactante. Tremendamente impactante. Porque o extremo era absoluto. De um deserto, brotou um rio de leite. Brotaram barrancos de cuscuz de milho. E as pessoas iam para lá, convencidas disso, confiantes em que essa utopia se realizava e continuaria a realizar-se, poderia continuar a realizar-se. Agora, Pedro, tem um outro aspecto também, né? Porque se este lugar, nesse contexto, era o lugar da utopia realizando-se ali no tempo presente da época, dá para imaginar o que era a vida das pessoas antes de ir para lá? Exato, exato. O Frei João, já para fazer eco, né, a um personagem que já é conhecido de muita gente aqui que nos acompanha, né, que acompanhou o curso lá de Canudos, Frei João, que justamente fez uma missão religiosa com o propósito de dispersar os habitantes do Arraial, ele dizia, eu fiquei perplexo ao ver o grau de indigência, de miséria, de pobreza em que se encontravam os moradores. A vontade de dizer, que é isso, cara pálida? Que espanto é esse? Que cinismo e hipocrisia são esses? Ao contrário do que muita gente diz, que alguns textos dizem, Frei João não era alguém inexperiente em termos de sertão. A missão que ele fez ao Belo Monte foi a missão de número 48, que significa dizer que várias delas, várias anteriores a essa de número 48, se endereçavam ao sertão. Ele conhecia o sertão. Aliás, ele foi escolhido para essa missão porque era conhecedor desta realidade. Então, essa expressão que ele coloca no seu relatório que, recordemos, ele pede a intervenção do Estado, ou seja, a mão pesada do Estado contra aquela gente, né? A expressão dele é uma mistura de cinismo e de hipocrisia, porque é preciso se perguntar de onde essas pessoas vieram. Né? O barão de Jeremoabo, que era o grande coronel, o grande latifundiário da região, ele escreve um texto também em que cinismo e hipocrisia se misturam de maneira escandalosa, para dizer, eu não entendo que as pessoas queiram deixar os trabalhos que têm nas minhas fazendas, juntar o pouco que tem para ir compartilhar com o conselheiro. Ah, sim, barão. Quer dizer que os seus trabalhadores têm pouco, é? E por que eles têm pouco? Ele foi capaz de dizer isso, Mauro. Na fazenda do barão de Jeremoabo, o trabalhador ganha pouco. Pois esse trabalhador, essa trabalhadora, ganhando pouco, pegaram esse pouco e foram compartilhar com o conselheiro. E compartilhando com o conselheiro, com certeza tinham mais. E faziam acontecer no cotidiano, né, a utopia, né, vislumbrando um futuro melhor aqui e no além. Essa dupla dimensão, né, da esperança, da escatologia, né, para usar aí o termo teológico. Né?
Mas é fundamental. Se o Belo Monte suplantou, por mínimo que fora, a fronteira da miséria, isso já significou barrancos de cuscuz de milho e um rio de leite. Onde estavam essas pessoas? Em que situação elas se encontravam a ponto de decidirem juntar o pouco que tem, o pouco que tinham, compartilhar com o conselheiro. Acho que tem um outro aspecto também que tem tudo a ver, aí vamos conectar com o nosso livro sobre a espiritualidade de Lula, que é a ideia do sentido de vida, né? O sentido para a vida sem sentido e a vida com sentido. Então, por menor que fosse a diferença entre as condições de vida que essas pessoas tinham lá nas fazendas dos donos de gente e em Belo Monte, a diferença que, por menor que fosse do ponto de vista das questões concretas, era uma grande diferença de pensar que elas estavam vivendo em liberdade, em partilha, em amizade, em sentido para a sua vida, né? Vidas com sentido, né? Sem qualquer dúvida, sem qualquer dúvida. Né? Honório Villanova, né, o afilhado do conselheiro que deixou um testemunho oral que foi registrado, foi colocado por escrito, né, por Nertan Macedo, dizia isso. Dizia: grande era o Canudos do meu tempo. Quem tinha a roça ia cuidar da roça. Quem tinha gado ia cuidar do gado, e o gado devia ser o bode, né? Que é o que resiste ali. Quem gostava de reza ia rezar. Quem gostava de reza, quem não gostava, ele dizia: eu não gostava, eu não ia muito, não. De tudo se tratava e tudo circulava entre todos, porque a ninguém pertencia, segundo a regra do peregrino. Então, fantástico. O Belo Monte, ele significou uma direção, e a palavra sentido tem essa significação, né? De direção. Não só, mas também, né? Uma razão diferenciada para o tecer do cotidiano. O Belo Monte significou isso. Significou um horizonte aberto. Né? Então, as pessoas podiam pensar, conceber o futuro. A criançada ia para a escola. Não vamos esquecer. Meninos e meninas iam para a escola. Né? Abrir a cabeça, abrir o horizonte, abrir as possibilidades. Sim. Cenário de escola. Ora, escola. Pedro, este projeto do Conselheiro e de Belo Monte é um projeto, não é à toa que o Lula se identifica tanto com ele. É um projeto que tem a ver com o Paz e Bem. É um projeto que tem a ver com a ideia de uma espiritualidade plural, de paz, aberta, como você estava falando agora. Não tem nada a ver, apesar das elites tentarem pintar Conselheiro como um maluco, um alucinado, um radical, um fanático. Essa experiência de Canudos, ela é o oposto completo, por exemplo, do caminho dos fundamentalistas hoje. Não tem nada a ver com fundamentalismo, nada a ver. Sem dúvida. E esse é um equívoco que a gente tem um desafio grande de superar. Você vai se lembrar que eu já comentei com você, né, como, inclusive em manifestações recentes, jornalistas do nosso campo nosso campo político não se dão conta dessa diferença fundamental. E jornalistas, intelectuais, não se dão conta. O conselheiro é um fanático. Nessa declaração, né, Pedro? Quem queria rezar, rezava. Quem não queria, não rezava. Isso quer dizer que tinha liberdade. E você falou no curso, tinha a rua dos povos originários, tinha a rua dos negros, e cada qual expressava o seu caminho de espiritualidade. E as curas feitas certamente a partir de ritos ancestrais indígenas
conduzidas pelo Manuel Quadrado, que era um dos principais assessores do conselheiro. Manuel Quadrado, descendente de indígenas ali da região, né? Então, havia uma pluralidade religiosa, né? Uma pluralidade que, aliás, esse é um tema a ser melhor pesquisado, mais aprofundado, né? E não só a pluralidade de fato, mas o pluralismo, né? Ou seja, o reconhecimento de que essa pluralidade não compromete, muito pelo contrário, o projeto que está sendo viabilizado ali, né? no cotidiano. Então, tudo isso, Mauro, vinha muito à tona, vinha de maneira muito impactante, muito forte, muito significativa, mexendo com as nossas sensibilidades. E aí, de novo, falo, né, em nome de Tassiana, dos meus cunhados, né, que ficaram também muito marcados por terem estado ali, né? Agora, precise ir para Canudos e ver. Precisa ir para Canudos e ver. Porque senão você vai passar por lá e vai falar, isso aqui era um bando de fanáticos que vivia aqui. Sim, e nesse sentido, eu entendo que temos uma tarefa, e eu estou comprometendo você, o Paz e Bem, quem nos acompanha, né, o nosso querido editor, o Sálvio, etc. A palavra do conselheiro precisa voltar ao seu lugar de origem. Uhum. Tanto na feira quanto na visita, né? E não foi à toa que eu centrei fogo aqui na visita, porque ir ali é alguma coisa de único, né? Tanto na feira literária quanto na visita, uma sensação que eu tenho, e é muito particular, né? Mas também compartilhava isso com Tassiana, e ela né, de maneira muito contundente, né? Você a conheceu e notou como a expressão dela é sempre muito densa, né? Nas suas formulações. Ela percebeu isso também de maneira muito forte, tanto na feira literária quanto no parque. O Antônio Conselheiro e o Belo Monte ainda são muito mais objeto do que sujeito. Trato de me fazer entender. O falecido professor Calazans dizia que, durante 50 anos, Canudos tinha sido um capítulo na biografia de Euclides. Eu acho essa expressão fabulosa. Quer dizer, as pessoas sabiam de Canudos por causa de Euclides e sabiam de Canudos o que Euclides tinha dito. Ou seja, falava-se de Euclides e aí, necessariamente, você chegava, né, a Canudos. Canudos foi uma biografia de Euclides. Eu tenho a impressão de que nós ainda não livramos Canudos totalmente de ser um capítulo na biografia de Euclides. Fantástica essa percepção. É a percepção de Lula. Né? Quer dizer, você tem uma captura de Canudos por Euclides, e como o próprio Calazans vai dizer, e vou arriscar aqui um comentário, ele mesmo não se livrou disso que ele constatou, não se livrou totalmente. Euclides meteu Canudos e o conselheiro numa gaiola de ouro. Afinal de contas, os sertões é algo de portentoso. Ninguém vai discutir isso. Mas a palavra do conselheiro não está lá. Sim. Quando a gente entra no parque, a gente tem uma placa, como essas placas que a gente viu aí com o mapa, com as fotografias, uma placa de vidro bonita, com a última página de Os Sertões. Uhum. Eu já adiantei para algumas pessoas lá de Canudos que
que estão ligados mais diretamente à gestão lá do parque. Eu sonho com o dia em que, junto com esta placa, nós tenhamos, por exemplo, a última página do manuscrito de Antônio Conselheiro, em que ele faz a despedida. E essa placa com a última página de Os Sertões se repete lá na beira do açude. Mas a palavra não é uma celebração de Canudos, é uma celebração dos Sertões. É uma celebração de Canudos pela via de Os Sertões, fazendo o reconhecimento que ninguém negará de que nós sabemos do Belo Monte. O Belo Monte se inscreveu na cultura brasileira pela via de Os Sertões. Mas Os Sertões, esse livro, é um meio, não é um fim. E como meio prestou um serviço. Mas desde 1947, com Odorico Tavares, Calazans e tantos outros, inclusive as pessoas que fizeram o parque, que gerenciam a Universidade do Estado da Bahia, etc., etc., né? Nós temos outros caminhos para restituir ao Belo Monte e ao conselheiro em particular uma visão mais generosa, uma imagem mais condizente com aquilo que ele, conselheiro, quis ser para a sua gente. E não aquilo que o conselheiro e sua gente passaram a ser pela pena de Euclides na consciência da elite brasileira por esses 100 e tantos anos, a ponto de uma estrela da polícia paulista fazer a celebração do massacre de Canudos. Pedro, é impressionante esse nosso Luiz Inácio Lula da Silva. Porque a partir do curso, ele fez exatamente essa elaboração, né? O que o Lula diz é o seguinte: precisa recontar a história de Canudos. A história de Canudos precisa ser contada ao povo brasileiro, né? Que é por isso vamos fazer o livro. Né? Por isso vamos fazer o livro do curso. Justiça seja feita. Ele já intuía antes do curso. Né? E esse é o mote do meu capítulo no livro Lula e a Espiritualidade. Quando ele estava para ser julgado pelo TRF4, em janeiro do ano passado, ele já dizia, né, fazendo a conexão genealógica, né, entre um dos desembargadores e um dos militares, né, que participaram da guerra. E ele diz, talvez ele, o desembargador, me veja como um cidadão de Canudos e queira acabar com a minha viagem, do mesmo modo que, ou em paralelo com aquilo que o antepassado havia feito, colaborando com aquele brutal massacre celebrado nessa estrela da Polícia Paulista. Muito impactado com essa informação aí que eu recebi. E, portanto, com a morte de Antônio Conselheiro. Ele intuía isso. Ele intuía. Talvez ele me veja como um cidadão de Canudos. Acho que o curso talvez deu densidade para essa percepção de Lula, né? Acho que ele teve muito mais clareza, né? Ele mergulhou nessa... Sim. E nessa intuição dele. Toda a história dele já apontava nessa direção, né? Alguém do sertão, retirante, que foi em condições absolutamente precárias buscar condições melhores de vida em São Paulo. E aí você tem que fazer a mesma pergunta, né? já colocada, você mesma colocou. Como eram essas condições antes? Né? Então, a própria história dele já apontava nessa direção, a intuição dele já sugeria essa comparação, né? Esse paralelo, essa analogia. E aí, obviamente, é uma satisfação muito grande que o nosso curso aqui tenha oferecido elementos, né, suficientes para que ele adensasse, né, essa percepção e tomasse e pudesse, então, com uma consistência ainda maior, né, tomar Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, como
uma referência, como um paradigma para você pensar a história brasileira. Exatamente. Fantástico, né? Fantástico. Fantástico, né? Canudos tornou-se, pela voz de Lula, pela interpretação de Lula, um paradigma para pensar o Brasil. Isso é fantástico, é genial. A genialidade de Lula. Lula explicita, né, aquilo que, por exemplo, o Ariano Suassuna dizia: quem não conhece Canudos não conhece o Brasil. Né? Quem não conhece a história não entende o Brasil. Né? Mas isso na voz de ninguém menos que Lula, né? Reverbera, né? De uma maneira, com um potencial de alcançar, né, os entendimentos, né, indiscutíveis. Pedro, tem muita gente na sala de aula aqui fazendo intervenções. Eu vou... Será que a gente está ao vivo? Acho que está, né? Tá. Sim, estamos. Tá, estamos ao vivo. Até prova em contrário, estamos. Ah, tá bom. Você está vendo a gente aí pela TV? Sim, sim. Tá ótimo. Sem nenhuma alteração. Tá ótimo. Então, eu quero ler alguns comentários também, porque realmente tem muita gente na sala de aula e muita gente comentando. Alguns comentários não têm a ver diretamente com a aula, mas acho que é legítimo dar voz a todo mundo, né? Uhum. A Maria Gomes dizendo que foi muito bom nos conhecer, que ela e a filha dela ficaram muito felizes. Eu acho que a Maria Gomes foi em Recife. Márcia Virgínia dizendo: estou em pé. Tá em pé, chegou atrasada, Márcia. Chegou atrasada. O José Luiz de Almeida, mandando boa tarde de São Vicente. Ah, a Maria Gomes está esclarecendo aqui que ela estava em Maceió, não em Recife. Legal. A Vilma Pasqualina Pedó manda boa tarde também. O Aristides Tavares dos Santos, cheguei, ele estava com a gente também, esteve com a gente lá em Vitória. Aglaé Lúcia, qualquer aula é o máximo, a perspectiva é essencial. Valéria Torres, Canudos 2, que maravilha. Pedro deve estar com várias ideias buscando referências. Pensei nos historiadores que tanto auxiliaram em Canudos no Paz e Bem, assim como no Enredo da Mangueira. Irene de Barros Pereira, oi, estou aqui, saudades. Santo André presente. A Nirma de Donato Novo. Boa tarde, Mauro. Fiquei muito feliz em hospedar o Sálvio. Ela hospedou o Sálvio lá em Recife. Bem legal, Nirma. Foi bem legal mesmo. O Sálvio gostou muito. Aglaés Lúcia. Caxias, patrono do Exército. Para mim, é o máximo da enganação deles. Nós não vamos falar de Caxias hoje, que a aula já acabou, mas Caxias merece... Acho que merece uma aula sobre Caxias, né? Só para falar de Caxias, realmente, um grande carniceiro que virou patrimônio, virou patrono do Exército Brasileiro. Luciana Souto da Silva, a Valéria Torres, mais uma vez, falando de como podem festejar um massacre, triste demais. A Núbia Bentes, boa tarde, amigos. Mauro e professor Pedro, que alegria vê-los. O César Barros, dizendo, te vi aqui em Vitória, Espírito Santo. É verdade, foi muito bom. A amiga Josi Negreiros está aqui com a gente, é uma alegria grande você estar com a gente, Josi. Uma alegria realmente grande. O Antônio Inácio Greco, Sérgio Luiz 21, a Albenira Alexandrina, ela já falou. Aqui, Sérgio Luiz 21, Márcia Maldonado, Florianópolis presente. Minha cirurgia foi um sucesso. Ô, Márcia, que legal. Eu tinha mandado um livro autografado para ela sobre a cirurgia dela. Que bom. É bom saber que foi um sucesso, Márcia. Parabéns para nós todos, para você, para todo mundo, sua família, que todo mundo se felicita com o sucesso da sua cirurgia. A Maria José da Biblos, atrasada, mas cheguei. Estava com saudades das aulas. Ena Simpson, mandando parabéns. Mais uma vez a Gleice Silva. Marquinho Carvalho, mandando olá. Gente, muita gente mesmo. Quero saudar todo mundo que chegou para esta aula. Não vai dar para ler todo mundo, não. Realmente bastante gente. A nossa amiga, a Carla Pavão, aqui do Paz e Bem. Gente, todo mundo sinta-se muito saudade aí. Obrigado pela presença nessa aula. Acho que foi muito bom repassar Canudos mais uma vez. O curso de Canudos originalmente tinha 8 aulas. Essa é a terceira aula extra já do curso Canudos. Então, na edição do livro, a edição do livro vai envolver, então, as 11 aulas do curso até agora. Vamos ver se vai ter mais alguma aula extra aí, se algum evento nos lança uma aula extra. Mas com isso, hoje, nós completamos, então, a 11ª aula do curso de Canudos. Pedro, é isso, né? É isso. Gostaria muito de compartilhar. Gostei muito de ter podido compartilhar essas impressões com vocês.
e de poder juntar, né, isso que foi a minha visita de Tassiana a Canudos com tudo isso que nós estamos vivendo, né, no momento presente, de celebração e de reflexão, tendo em vistas, né, a gravidade que o momento que a gente está experimentando exige que nós consideremos. É isso aí. O Eduardo Oficina, Canudos Vive, Maria Alice Braga, mandando um tchau para nós. Gente, é isso aí. É tchau mesmo. Estamos indo... A Gléia Silva, sua viagem foi muito bacana, professor Pedro. Estamos indo por hoje. Segunda-feira que vem, retomamos Retalhos da Nossa História, o curso do presidente Lula, ao vivo, às 5 horas da tarde, no Paz e Bem. Retransmissão, terça-feira, pela Pós TV 247, como toda semana. Valeu, Pedro. Foi ótimo. Valeu, Mauro. Prazer em encontrar você aqui pela telinha e reitero, da minha parte de Tassiana, a satisfação muito grande de ter recebido vocês, Salve, aqui em Maceió, aqui em casa. Depois a gente conviveu ainda um pouquinho mais, indo para Recife. Foi tudo muito bom. Vamos em frente. Uma boa semana para todo mundo. Para mim foi uma alegria e uma honra, Pedro. Manda um abração para a Tassiana. Paz e bem, gente. Paz e bem. Tamo juntos. Até mais.